Olá amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta com mais um vídeo semanal para te atualizar sobre as condições das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos e também trazer informações sobre o clima. Nessa semana vamos trazer o relatório do USDA do dia 18 de julho, segunda-feira. Para começar, vamos comentar um pouco sobre o preço. O milho fechou essa segunda-feira, dia 18 de julho, a 5,62 e a soja a 14,42. Com relação à seca nos Estados Unidos, que a gente vem comentando bastante nos últimos dias, como vocês podem ver no mapa ao lado, o mapa de monitoramento de seca que foi publicado por último, no dia 13 de julho, ele mostra que na região mais ao norte, principalmente as Dakotas, ainda temos condições de seca aqui nos Estados Unidos. Muito embora as condições de seca extrema tenham diminuído um pouco em função de algumas pancadas de chuva que essa região tem recebido, mas nada que resolva o problema crítico que essa região tem vivenciado. Bom, a gente pode ver no mapa, então, para o milho, a área achurada em vermelho representa as regiões que têm algum cenário de seca, e ela representa 36% da área de milho nos Estados Unidos. Para a soja, o mapa é muito similar e a região representa 31% da área de soja nos Estados Unidos. Bom, vocês viram que esse mapa é do dia 13, da semana passada. Então vamos olhar agora para a precipitação que tivemos nessa última semana. Como vocês podem ver no mapa, as regiões que têm algum cenário de seca receberam um pouco de chuva, mas não todas as regiões. Vocês podem ver que mais ao sul de Minnesota, norte de Iowa e a Dakota do Sul receberam uma quantidade razoável de chuva, o que pode provavelmente amenizar um pouco esse cenário lá. Mas principalmente na norte da Dakota e mais ao norte de Minnesota, praticamente não choveu nada. E a previsão para os próximos 7 dias é de chuva abaixo do normal em praticamente todo o Corn Belt, com exceção da região mais ao extremo leste do Corn Belt, que seria mais ali em Indiana e Ohio, que é para ser dentro do normal. Agora falando sobre as condições das lavouras, nos 18 principais estados produtores, então começando pelo milho, o milho 56% já atingiu a fase de embonecamento, o que é 4% superior à média dos últimos 5 anos, e 8% atingiu o estágio de enchimento de grãos, que é 1% superior à média dos últimos 5 anos. Com relação à condição propriamente dita, então 65% é considerado excelente ou bom, 26% considerado razoável e 9% ruim ou muito ruim. Para a soja, 63% atingiu o estágio de florescimento, 6% superior à média dos últimos 5 anos, e 23% está em fase de formação de vagens, o que é 2% superior à média dos últimos 5 anos. E as condições dessa lavoura, 60% é considerado excelente ou bom, 29% razoável e 11% ruim ou muito ruim. Bom, agora partindo para o leste do Corn Belt, da região aqui que eu falo para vocês, os estados de Illinois, Indiana e Ohio. Na semana que passou, mais uma vez tivemos pancadas de chuva, uma quantidade boa, a umidade do solo está muito boa nessa região. E para a próxima semana a previsão é de tempo bom, como eu comentei, principalmente em Illinois e parte de Indiana. Mais ao leste pode ser que receba algumas pancadas de chuva. Mas de uma maneira geral, os produtores para essa próxima semana não estão preocupados, porque em função das últimas chuvas que recebemos nessa região, a umidade do solo ela está muito boa, então uma semana aí sem chuva não vai afetar as culturas de soja e de milho na maior parte dessa região. O milho, então, propriamente dito, nessa região, falando sobre as condições, 65% está excelente ou bom em Illinois,
26% razoável e 9% ruim ou muito ruim. Indiana, 73% excelente ou bom, 20% razoável, 7% ruim ou muito ruim. Ohio, 75% excelente ou bom, 20% razoável e apenas 5% ruim ou muito ruim. Com relação ao estágio de desenvolvimento, então em Illinois está mais adiantado, 77% atingiu o embanecamento, 10% superior à média dos últimos 5 anos, e 9% atingiu o enchimento de grãos. Indiana, 59% fazia embanecamento e 8% enchimento de grãos, e Ohio, 42% em embanecamento e 2% em fase de enchimento de grãos. Com relação à soja, nesses estados, em Illinois 60% bom ou excelente, 29% razoável e 11% ruim ou muito ruim. Indiana 69% excelente ou bom, 22% razoável e 9% ruim ou muito ruim. E Ohio 67% excelente ou bom, 26% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Com relação aos estágios de desenvolvimento, então, em Illinois, 66% em estágio de florescimento e 20% formação de vagens. Em Indiana, 58% florescimento e 19% em formação de vagens. E Ohio, 60% florescimento e 15% em formação de vagens. Para o florescimento, Illinois e Ohio estão 10% superior à média dos últimos 5 anos. E Indiana 5% superior. Para a formação de vagens, está muito próximo à média dos últimos 5 anos, sendo no máximo 3% inferior ou 2% superior. E Carlos, conta para nós como estão as condições das lavouras de soja e milho aí da sua região. Olá Lucas, olá amigos do AgriConnection. Bom, as últimas semanas aqui no Kansas foram de poucas chuvas. Mesmo que a gente teve algumas chuvas 5, 6 dias atrás, aí na casa dos 25 a 40 milímetros, dependendo muito da região. Os últimos dias aqui foram de muito sol e não se tem previsão de chuva para os próximos dias na região do Kansas e Iowa. Tem alguma previsão de pancadas isoladas mais para o meio, do meio para o final da semana, que devem ocorrer alguns pontos específicos, principalmente na região central do Missouri. Bom, em relação às culturas, a gente vai ver aqui que a soja ela está muito bonita, ela está muito bem desenvolvida aqui no Kansas e ultimamente eu tenho visto em muitas lavouras alguns danos por insetos. Bom, a gente consegue aqui ver muitos danos nas folhas, aqui inclusive aparece o Japanese Beetle, seria o besouro japonês, que é uma praga muito importante aqui nos Estados Unidos. Ele aparece muito agora nas leguminosas durante o verão, não somente na soja, mas também em alguns lugares que usam crotalária como plantas de cobertura. Aqui a gente pode ver mais um e muitas folhas com danos. Bom, fora isso, a gente também enxerga que a planta está muito bem desenvolvida, já passando aqui do florescimento, já bem florescida, iniciando já a formação de vagens em muitos locais do Kansas. Já em relação ao milho, a gente vê que o milho também ele está muito bonito, ele está muito bem desenvolvido, não se tem incidência de pragas nesse momento, e a gente já também pode ver que ele está aí no estágio de R1 e R2 em muitos casos. Isso aqui é uma lavoura muito padrão do Kansas nesse momento. Bom, em relação aos números, no Kansas cerca de 57% do milho está no estágio de embonecamento, no Missouri 64% e em Iowa 60%. Todos os estados aí muito parecidos com os últimos 5 anos. Uma informação nova que o AgriConnection vem trazendo agora, que é a parte de formação de grãos. No Kansas tem 13% já do milho em estágio de grão pastoso, no Missouri 19% e em Iowa cerca de 6%. Em relação à qualidade e à condição dessas plantas, o Kansas ainda se destaca com 62% em bom estado e 12% excelente, enquanto o Missouri tem 53% como bom, 9% excelente e Iowa 57% como bom e 11% como excelente. E aí a principal diferença que a gente vê entre os estados é na questão de razoável, enquanto o Kansas tem apenas 19%, Missouri e Iowa tem 29% e 26% respectivamente. Em relação à soja, no Kansas cerca de 50% já está florescido, no Missouri 33% e em Iowa cerca de 75%. Iowa aí bem adiantado em relação ao florescimento da soja.
Para a formação de vagens, no Kansas nós temos 14%, Missouri 10% e Iowa cerca de 30%. Também, como floresceu lá mais rápido, também está formando já as vagens e o canivete também muito mais rápido. Bom, em relação à qualidade dessas plantas de soja na lavoura, é muito similar ao milho. O Kansas ele desponta com uma boa qualidade. E nesse momento 64% da soja aqui no Kansas está em bom estado e 4% excelente. No Missouri 51% está bom e 5% excelente. E em Iowa 56% está bom e 10% excelente. Para a soja, Iowa e Kansas são muito parecidos na questão da condição razoável, 25 para o Kansas e 27 para a Iowa. Porém, o Missouri tem 36% das suas áreas como razoável, mostrando muito aquela falta de chuva que aconteceu naquele estado e também porque acabou plantando um pouco mais tarde em relação ao Kansas e ao Missouri. Alexandre, como está a condição das lavouras aí nas Dakotas e em Nebraska? Tem chovido nas Dakotas ou ainda persiste aquela seca dramática? Olá Carlos, amigos e amigas do AgroConnection. Aqui na região centro-norte nós tivemos uma semana de boas chuvas aqui no estado de Nebraska e também na Dakota do Sul, girando aí em torno de 25, 50 e até 70 milímetros de chuva em algumas das regiões desses dois estados. Já na Dakota do Norte nós não tivemos chuvas significativas, se concentrando um pouco aí de chuvas com 20, 25 milímetros mais na região central da Dakota do Norte, mas também nada muito além disso. Para essa semana existe uma previsão da volta do calor. Aquele calor que há 2, 3 semanas atrás atingiu aqui a região, volta nessa semana com temperaturas indo de 34 até 38 graus mais para o final da semana. E além dessas altas temperaturas, a previsão reserva aí quase nada de chuva para os 3 estados, o que é bastante preocupante, principalmente para as Dakotas, já que esses estados vêm sofrendo bastante com a seca. Aqui em Nebraska, o problema é um pouco minimizado pela questão da irrigação. Agora falando do relatório, para milho aqui no estado de Nebraska, né, falando do embonecamento do milho, né, estágio de florescimento, aqui em Nebraska já temos 54% do milho nessa condição, Dakota do Sul 27% e Dakota do Norte 22%. Tanto a Dakota do Sul quanto a do Norte um pouco atrasados aí com relação aos últimos anos. Já para enchimento de grão, aqui em Nebraska e também na região centro-norte, recém começando, né? Nebraska registrando aí 4%, que é mais ou menos a média para o período, e já as Dakotas com nenhum registro até então de enchimento de grão no milho. Aqui eu deixo uma foto, né, do milho aqui na região oeste de Nebraska, plantado no mesmo dia, mas diferentes híbridos aí, a gente pode ver como varia de planta para planta. Falando das condições de milho, no estado de Nebraska nós temos aí quase 80% do milho em condições boas ou excelentes e apenas 17% razoável aqui no Nebraska. Já para Dakota do Sul, a maior parte do milho se encontra em condições razoáveis. E aí, entre ruim e muito ruim, apenas 21% e os outros 30% em bom ou excelente. Já na Dakota do Norte também, a maior parte do milho em condições razoáveis e, em segundo lugar, ficaria aí os milhos que se encontram em condições ruins ou muito ruins. Bom pessoal, falando agora sobre a soja aqui na região do Centro-Norte, nós temos aí a maior parte da soja já com florescimento, né, no estágio de florescimento, aqui em Nebraska 74% já nesse estágio, Dakota do Sul 51% e Dakota do Norte 56%. Aqui nós estamos numa lavoura que já se encontra aí indo para o estágio DR3, ou seja, começando a emitir a vagem, que é também um dos estádios que nós estamos reportando nesse relatório dessa semana, onde aqui em Nebraska 30% das lavouras já se encontram aqui em formação de vagem, 8% na Dakota do Sul e 14% na Dakota do Norte. Já falando das condições da soja na região centro-norte, Nebraska aí com excelentes condições, né? 81% da soja em muito boa ou excelente. Já na Dakota do Sul, a maior parte da soja se encontra na condição de razoável, com 48%. E na Dakota do Norte, a maior parte da soja está ruim ou muito ruim, somando aí 41% do total nessa condição preocupante para o estado da Dakota do Norte. Fernanda, conta para nós como que está aí na região centro, na região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, grande parte da chuva dessa semana caiu na área central aqui da região dos Grandes Lagos. Já onde a chuva não foi observada, particularmente na região central e norte de Minnesota,
os níveis de umidade do solo continuaram a cair. Já na região central dos Grandes Lagos, a chuva dessa semana garantiu melhorias no quadro de seca, com destaque aqui para a região sul de Michigan. Então, entre os 3 estados que eu reporto aqui, Minnesota, Michigan e Wisconsin, o único estado que ainda enfrenta situações críticas de estiagem, como mostra o monitor de seca, é Minnesota. E vamos ver como isso afeta os números dessa semana. Falando mais especificamente do milho, o relatório dessa semana aponta que 62% do milho está em estágio de embonecamento em Minnesota, 42% em Michigan e 34% em Wisconsin. Todos esses valores eles são acima mais de 10% do que a média dos últimos 5 anos. Em termos de enchimento de grãos, 3% em Minnesota já atingiu esse estágio, já em Wisconsin 1% e ainda não temos dados para Michigan. Com relação às condições das lavouras, Minnesota apresenta 42% em estado bom ou excelente, se somarmos os dois, 40% em situação razoável e 18%, que é uma quantidade relativamente grande, em estágio ruim ou muito ruim. Já para Michigan e Wisconsin, os números são melhores, com grande parte das lavouras em condições boas ou excelentes. Então, para Michigan, temos 74% se somarmos em condições boas ou excelentes, 22% em condições razoáveis e apenas 4% em condições ruins ou muito ruins. Em Wisconsin, esse número é de 76% se somarmos em condições boas ou excelentes, 19% em condições razoáveis e apenas 5% em condições ruins ou muito ruins. Com relação à soja, temos 79% da soja em estágio de florescimento em Minnesota, 63% em Michigan e 69% em Wisconsin. Com relação à formação de vagem, 26% da lavoura em Minnesota já atingiu esse estágio, 28% em Michigan e 28% em Wisconsin. Com relação às condições das lavouras de soja, temos que em Minnesota 43% está em condições boas ou excelentes, 40% em condições razoáveis e 17% em condições ruins ou muito ruins. Já esse número de lavouras em condições ruins ou muito ruins é muito menor em Michigan e Wisconsin, apenas 7% em Michigan e 6% em Wisconsin, e temos 64% das lavouras em Michigan consideradas boas ou excelentes e 29% em condições razoáveis. Já para Wisconsin, 72% está em condições boas ou excelentes e 22% em condições razoáveis. Então, como podemos ver nesses números, tanto para a soja quanto para o milho, as condições das lavouras em Minnesota estão sendo classificadas como inferiores quando comparamos as lavouras em Michigan e em Wisconsin. E isso é devido em grande parte às diferenças climáticas que estamos observando entre esses estados. A pergunta é: será que ainda dá para reverter esse quadro? Se você gostou desse vídeo e busca se atualizar com informações em tempo real que divulgamos aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode acompanhar o AgroConnection através do www.agroconnection.net ou também através da nossa página no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Stay tuned e até a próxima semana!